Graça e paz, queridos irmãos da Escola Espírito e Vida. Estamos em mais uma aula, nossa aula de número 8. E hoje nós vamos falar sobre José, o enviado. Capítulo 39, verso 1 do livro de Gênesis vai dizer assim, E José foi levado ao Egito. Olha o que é interessante. José não vai se auto-levar ao ambiente. José vai ser levado. Perceba, José não está se auto-enviando para o ambiente, mas ele está sendo levado por Deus a esse ambiente. Porque nós precisamos entender que existe uma diferença entre ser enviado e se auto-enviar. Quando nós nos auto-enviamos, nós fazemos como Jonas. A Bíblia fala no livro de Jonas que Jonas decide ir para Tarsis. E quando ele decide ir para Tarsis, ele vai para tomar um navio e a Bíblia diz assim, e pagou ele a passagem. Porque toda vez que eu e você queremos nos auto-enviar para um determinado lugar ou ambiente que Deus não está nos enviando, quem paga o preço somos nós. Quem paga o preço da passagem somos nós. Por isso eu sempre digo, existem pessoas que estão pagando o preço por terem se colocado em ambientes que Deus não os enviou. Toda vez que eu me coloco no ambiente que Deus não me enviou, quem paga o preço sou eu. Só que quando Jonas, no capítulo 2 do seu livro, se rende à vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus falou ao peixe para levar Jonas a Nínive. Perceba, quando Jonas quis ir para Tarsis por conta própria, quem pagou o preço foi ele. Mas agora que Jonas se submeteu à vontade de Deus, no capítulo 2 do livro de Jonas, a Bíblia vai dizer que o peixe que Deus enviou é quem vai conduzir Jonas a Nínive. Jonas não precisou pagar preço nenhum. Quem conduziu ele foi o peixe, que Deus mesmo já havia preparado. Então, existe essa diferença entre ser enviado e se auto-enviar. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a Bíblia vai dizer assim, capítulo 4, verso 1. Então foi Jesus pelo Espírito conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Perceba, quem está conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo é o próprio Deus. O Espírito Santo é que está conduzindo Jesus. Aonde? Ao deserto. Só que perceba, o mesmo Espírito que conduz, depois do capítulo 4, verso de número 10, quando Jesus olha para o diabo e diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Verso 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Perceba, Jesus não se auto-enviou para o deserto, ele foi enviado pelo Espírito ou conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas no deserto ele é guardado por Deus. Quando ele sente fome, o diabo tenta, não consegue vencê-lo. A Bíblia diz que depois que o diabo sai, vem os anjos e o servem. Por quê? Porque isso revela o cuidado de Deus por aqueles que são enviados. Nós precisamos entender que nós precisamos ser uma geração de pessoas que são enviadas, não que se auto-enviam. Está faltando pessoas com o coração de Isaías, que vê o trono no capítulo 6, mas que no seu coração, ao ver o trono e a presença de Deus, grita, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está cheio de gente vendo o trono, está cheio de gente vendo muita coisa, revelação para cá, para lá, mas no seu coração não está mais o grito, Senhor, envia-me a mim. Então de nada adianta nós vermos trono, de nada adianta nós vermos presença se não tivermos a chama no nosso coração. E aqui no capítulo 39 do livro de Gênesis, e nós vamos aprofundar ao longo dessa semana sobre esse assunto de ser enviado por Deus, nós vamos ver, por exemplo, as 3 etapas da chamada, nós vamos ver como Jesus enviou seus discípulos, o que Jesus dá aos discípulos que ele envia. Então são tudo essas coisas que nós vamos ver ao longo dessa semana com os nossos alunos que são matriculados. Então se você não é um aluno matriculado, fica a dica, irmão. Aproveita, se matricula, você paga apenas R$ 24,90 por mês. Só isso. E você tem acesso a todas as aulas da semana. Toda segunda-feira nós temos uma aula gratuita. Porém, os alunos que querem aprofundar um pouquinho mais, aproveite. Gente, outra coisa, não se esqueça aqui de curtir no YouTube e não se esqueça de se inscrever no canal. Aí toda vez que eu posto um vídeo, uma pregação, algo, você já será automaticamente avisado. Então, curte, comenta e compartilha com mais alguém esse vídeo também. Então preste atenção, capítulo 39 de Gênesis, E José foi levado
ao Egito. Perceba, se o texto está dizendo no capítulo 39, verso 1, que José está sendo levado, significa que José não está no controle. Isso indica o quê? Dependência. E a respeito da dependência, nós precisamos entender 3 coisas. Primeiro, a escolha não é sua. Ou seja, não é você quem se escolheu, foi Deus quem te escolheu. O próprio Jesus fala para os discípulos dizendo: não fostes vós quem me escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós. João vai escrever em sua carta dizendo: não somos, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós precisamos entender que quem deu o primeiro passo da escolha foi Jesus. Ele simplesmente te escolheu. Não foi você que decidiu, não foi você que pensou que não, eu sou bom e por isso. Olha o que a Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele. Simplesmente Deus olhou para você e disse: é você que eu escolhi. Simplesmente Deus olhou para a sua história e disse: é a sua história que eu quero, mas eu não sou ninguém, eu sou menor, eu não tenho nada de... Mas aí que está o significado importante disso, de você não ser ninguém, porque quando Deus te levantar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: não é porque ele tinha capacidade, não é porque ele era bom, não é porque ele era o cara, não é porque ele nasceu de família rica, não é porque... Não, é porque simplesmente Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Então preste atenção, José foi levado ao Egito, indica dependência. Primeiro, a escolha não é sua. Segundo, o chamado não é seu, é ele quem te chamou. Deus te deu um chamado e você se dispôs a querer viver esse chamado. Jesus fez um chamado dizendo: se alguém quiser vir após mim, olha o chamado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus lançou o chamado, mas a decisão de viver o chamado sou eu. Pegou, irmão? Então, Jesus lança o chamado, mas a decisão de querer viver o chamado que Deus nos dá, sou eu quem preciso decidir. Olha o texto. E José foi levado ao Egito. Olha o que José vai falar no capítulo 45, verso 58. No livro de Gênesis, 45, verso 58. Olha o texto. Perdão, capítulo 45, verso 5. Verso 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Olha o que o texto está dizendo. José está lá na frente, é governador, e agora ele está dizendo: eu estou aqui porque Deus me enviou. José entendeu o que ele estava passando e viveu o que ele viveu, tudo que ele passou, porque Deus o havia enviado lá. Por isso que vale a pena sofrer pelo Evangelho. Sabe por que as pessoas desistem de sofrer pelo Evangelho? Porque elas não estão no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós entendemos que vale a pena sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Quando nós entendemos isso, ser enviado, dependência, a escolha não é sua, o chamado não é seu. E terceiro, não é você que se auto-envia, é Deus quem te envia. Nós podemos ir pregar pelo mundo não porque nós nos auto-enviamos, mas porque Jesus enviou uma mensagem dizendo: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Jesus nos enviou a pregarmos o evangelho, e é esse evangelho que nós podemos viver. Agora olha que interessante, José foi levado ao Egito. José não é levado para nenhum outro lugar, José é levado ao Egito. Mas dentro do Egito, o verso 2 vai dizer assim, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Perceba, porque Deus o envia, a Bíblia diz, eu estou te enviando, mas eu não te envio sozinho. Quando Deus te envia, Ele vai acompanhando você. Jesus mesmo diz que nós seríamos enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus disse que nós estaríamos em vários ambientes, diante de reis, diante de pessoas importantes, diante de pessoas que nos odiariam por causa da mensagem do Evangelho, mas a Bíblia é clara dizendo que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Então, quando nós somos enviados e conduzidos pelo Espírito Santo, nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Pegou isso aí, irmão? Conseguiu entender essa mensagem? Só que olha o que é interessante, verso 2. Do capítulo 39, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Olha que interessante, José é escravo, está no Egito, mas dentro do Egito Jesus o transforma em homem próspero.
Por quê? Porque ele decidiu ser enviado por Deus e não se auto-enviar. Quando eu sou enviado por Deus, quando Deus me envia para viver um determinado propósito e eu me submeto à vontade dele para viver o propósito dele na minha vida, irmão, eu posso ter a plena certeza de que Deus estará cuidando da minha vida e da minha história, da minha casa e da minha família. Então a mensagem dessa aula de hoje é: se submeta à vontade de Deus, porque vale a pena, porque Ele cuidará de você. Toda vez que você se submete a viver o Evangelho de Deus e a vontade de Deus para a sua vida, fique tranquilo, Deus cuidará de todas as coisas da sua vida, da sua história, da sua família e da sua casa. Então, ao longo dessa semana, nós vamos entender um pouco mais aprofundado a respeito de pessoas que são chamadas por Deus para viver a vida ministerial de quem é enviado por Ele. Nós vamos entender sobre 3 etapas da chamada, nós vamos entender sobre como Deus escolhe pessoas. Irmão, essa semana vai ser fantástica, então você que é aluno matriculado terá acesso a todas essas aulas. Você que não é aluno matriculado ainda, me chama aqui no WhatsApp que nós estaremos fazendo a sua matrícula. E você vai pagar apenas R$ 24,90 por mês. Irmão, R$ 24,90 por mês não dá nem R$1 por dia. E você vai ter acesso a várias aulas ao longo da semana. Thiago, não quero pagar R$ 24,90 por mês. Toda segunda-feira tem uma aula gratuita para você acessar como essa. Agora, quer se aprofundar um pouquinho mais? Eu sempre aprendi que todo aquele que acredita no ministério que Deus lhe deu, ele investe no seu ministério. Assim como eu, continuo estudando faculdade, estudo faculdade de teologia, continuo investindo em livros, continuo investindo meu tempo, continuo investindo em oração. Tudo o que eu faço como investimento para viver o ministério que Deus me deu da melhor maneira possível que Deus me deu em minhas mãos. Então eu me submeto para viver a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.